Boa tarde a todos aqui no canal Em Busca do Conhecimento. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Escritura, mas envolver também outras interpretações, outros conhecimentos sobre a Sagrada Escritura. Nos meus vídeos eu sempre falo, leia a Bíblia. Para mim é um manual de vida. Ele fala do começo, meio e de todo sempre da vida humana. Ele nunca é um livro que está fora de moda. Ele está sempre atualizado, né? Sempre à frente dos acontecimentos. Né? Na Sagrada Escritura fala que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já existe. Né? Até mesmo antes que um carro existisse, no mundo físico, que o homem tivesse fabricado um carro, esse carro já existia no mundo de Deus. Né? O homem foi simplesmente um canal para trazer essa realidade para o mundo físico, né? Através aí da consciência, da mente, né? Do espírito. Por isso no vídeo de hoje eu vou falar sobre os sentidos do espírito, que o corpo tem nosso sentido e o espírito também tem. E nós devemos ler não somente a escritura, né? Talvez você participe, você é de alguma instituição religiosa, né, de uma religião, você deve ler outros livros, livros sobre física, metafísica, ler livros de outras religiões, de psicologia. Não fique preso achando que você tem que conhecer somente a sua instituição religiosa, mas leia todos os livros, leia, expande a sua consciência, procura conhecer outras doutrinas, outros conhecimentos, qual a mentalidade, o pensamento de outras religiões, como é Deus para eles, como que eles vê a imagem de Deus, como eles imaginam que é Deus, como que eles vê a visão de Deus. Porque nós sabemos que existe um único Criador, só tem um. Agora, no mundo tem várias conhecimentos e visões em relação a Deus, mas ele é único, né? Então temos que quebrar esse tabu aí de não, eu só leio, só frequento, só faço isso e aquilo de alguma instituição. Se você tem uma instituição e participa, tudo bem, isso é muito bom, porque o homem precisa, né, estar aí vivendo em comunidade e ter uma instituição para estar participando. Mas todas são importantes, todas têm o intuito do bem, de fazer o bem e de participar, né, desse plano de Deus. Vamos falar hoje sobre os sentidos, né? Os sentidos do espírito, porque o nosso corpo tem 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. E o espírito tem as suas faculdades, que são os seus sentidos do espírito, que é a razão, memória, percepção, vontade, intuição e imaginação. O primeiro deles, a razão, ele é o pensamento. O pensamento, aonde surge o pensamento? O pensamento, ele é algo espiritual, ele envolve, ele não pertence ao corpo, ele está além do corpo, ele está no campo de vibração do corpo, acima da cabeça. O cérebro, ele é um mecanismo, né, que capta aí o pensamento. Nós temos o espírito tem o consciente e o subconsciente.
Consciente é a razão, que você capta através dos cinco sentidos. Né? Com o tato você sente calor, você toca em alguma coisa, frio, se é áspero, se é macio, é, e vem uma imagem na sua mente quando você toca, né? E se é frio, calor, você imagina um fogo, uma coisa aquecida. Você tem você escuta uma sirene, você imagina, vem na sua imaginação, no seu pensamento, uma ambulância, um carro de polícia. Com o cheiro você determina se é uma fruta, se é uma carne, vem imagens na sua mente. Através dos cinco sentidos você tem percepção do mundo real. É igual assim, se mandar você pensar em Deus, né? Você não tem uma figura. Você pensar em Deus. Você vai pensar em Deus de acordo com a sua crença, a doutrina que você vive, né? Se for um cristão, ele vai imaginar talvez um Cristo na cruz, uma imagem do Divino Pai Eterno, que é um senhor sentado, né? E Jesus do lado, Maria e o Espírito Santo em forma de pomba. Então, e outros segmentos vai ter outra visão, outra imaginação de Deus. Então, é, são o que o nosso, que nós, a única visão, a única imagem que traz à nossa cabeça é aquela que conhecemos, né? Como eu falei em relação ao carro, a de polícia ou de bombeiro, alguma coisa ouvindo uma sirene, porque são coisas que você já viu e já conhece. Então o nosso espírito ele tem essas faculdades mentais, esses sentidos espirituais. Quando nós temos começa a aprofundar sobre essas coisas, né, associando aí a Sagrada Escritura e tudo mais, nós podemos aí melhorar a nossa vida em todos os aspectos. Eu vou falar um pouco sobre a essência, a essência de todas as coisas, o material, a substância que, de que todas as coisas são feitas dela, segundo os cientistas. Na ciência, eles falam que tanto o corpo físico como a parede, o corpo físico do homem, uma planta, uma pedra, uma madeira, uma árvore, qualquer coisa que esteja no mundo, é, a substância disso é o átomo. O átomo ele é a substância de todas as coisas. Todas as coisas são feitas de átomo. O átomo é uma pequena bola com outras bolas em volta, girando em volta, que são os prótons, nêutrons, girando aí em volta e se forma o átomo. E o átomo é que todas as coisas são feitas dele. E dentro dele, desse núcleo pequeno, essa bolinha, tem a energia. Então tudo é feito disso. Diz que o cientista pega um microscópio e coloca numa parede e vai puxando aí até chegar na origem da parede, ele vê que tudo é feito de átomo. E coloca num corpo humano, também vê que é feito de átomo. E o átomo tem a energia. Então a substância de todas as coisas são feitas desse átomo. E segundo os livros, né, e vídeos de cientistas,
Dizem também que o átomo ele interage com o pensamento do homem, com a consciência humana, com a vontade, que é também uma faculdade do espírito, ou o desejo, né, do homem. Ele interage, é como se ele fosse submisso à consciência humana, ou interage com a consciência humana. Tem um experimento que eles falam, o experimento da dupla fenda. Mas antes disso, é onde o cientista capta o átomo. Ele, segundo alguns livros que eu já li e também vídeos de cientistas, que eles têm um aparelho chamado acelerador de partículas, onde eles colocam esse aparelho em uns 4, 5 cientistas. Então ali eles desejam ver o ato, entrar em contato com o ato. E tem aparelhos que tem ponteiro e outros tem um pipzinho que aciona, que fica apitando quando o ato se faz presente, ou o ponteiro fica se mexendo. Então, segundo o cientista, quando isso acontece, o átomo já está presente em forma de onda. Então, o átomo ele é tanto onda, energia e vibração. Ele atua dentro dessas formas, né? E quando eles desejam ver o átomo, ele se materializa dentro desse aparelho chamado acelerador de partículas. Então aí ele se materializa e aí eles têm interagem com o átomo. E aí vem esse estudo aí sobre a dupla fenda, onde o cientista tem uma parede com 2 buracos, até 3, ou quantos buracos eles acharem necessário, né? Mas eu vi com 2 buracos uma reportagem e também li num livro de um cientista que ele diz que eles desejam que o ato passe por um dos buracos e ele passa. Depois eles desejam que ele passe por 2 buracos e um único ato passa pelos 2 buracos. Ele passa num em forma de onda e o outro em forma de partícula. Então, o que eu quero dizer com tudo? Que ele tem uma interação com o cientista através da consciência e da mente. Então, eles se comunicam pelo desejo do cientista, que ele queira que o ato se comporta ou age ou faz, ele se comporta de acordo com o que o cientista deseja, passa pela a mente do cientista. Assim diz esse físico nos seus livros e nos seus vídeos. O que eu quero dizer com tudo isso? O que isso tem a ver com a Sagrada Escritura? Como nós sabemos, só existe um Criador. E se todas as coisas são feitas de átomos, substâncias são feitas de átomos, então algumas filosofias, que é importante ler sobre o livro de filosofia, e alguns pensamentos em relação à mente, a sua consciência, cria a sua realidade, e tantas coisas hoje de evolução para a humanidade, como um celular, como um GPS, um carro aí a 200, a 180, 170 quilômetros por hora, ele consegue aí mandar uma mensagem de um celular dentro de um veículo nessa velocidade e consegue ter aí a conexão com um GPS te indicando um endereço e assim sucessivamente. Tudo isso é através desses cientistas que estudaram tudo isso,
né? Como diz na Escritura, não há nada de novo debaixo do sol, tudo já existe. Então, são pessoas que estão sintonizadas com algo, né? Através do seu espírito, dessas faculdades aí da alma, né? O, alguns livros que eu li também falam sobre que na nossa vida atual, cotidiana, na nossa vida ativa todos os dias, eles falam o seguinte, que para mudar uma vida de uma pessoa em relação a você usar aí essa ferramenta, que é uma do sentido do espírito, o pensamento, ele tem que ser um pensamento verdadeiro. E eles falam sobre atividade mental, que a atividade mental não é um pensamento verdadeiro. Que um pensamento verdadeiro, ele muda o seu hábito e o seu paradigma, ele muda a sua ação, muda a sua vida. É como que se você vai todo dia para o seu trabalho por uma rua e você tem o hábito de ir sempre todo dia por esse caminho. Para que você mude ou vai para o outro caminho, aí exige que você tenha um pensamento. Porque tudo passa pela sua consciência e sua mente antes de chegar, antes de acontecer no seu mundo físico, na sua vida real. Então a pessoa precisa parar e pensar, não, eu vou por outro caminho, então eu vou por ali, por ali, por ali. Ele precisa pensar. Então isso muda o caminho que a pessoa vai seguir, até nisso. Então é muito interessante estudar e fazer esses experimentos tão simples da vida, mas que pode mudar sua vida completamente. Você começar a usar para outros campos mais sério, mais complexo, talvez. Como você é um empregado, você querer mudar de profissão, você ter um salário de R$ 1.000, 2.000, o salário acho que está R$ 1.400, R$ 1.400, um salário mínimo, e você querer ter uma renda de uns R$ 5.000, R$ 6.000 por mês, então vai exigir de você um pensamento verdadeiro, uma mudança realmente de destino, de profissão, de atuação, de coisa, então vai exigir de você um pensamento. Então você tendo consciência em relação ao que eu falei de todas as substâncias é feito de átomo, mas o átomo interage com a consciência do homem e atua da forma que o homem pensa e deseja que ele age, coisas no mundo, no universo, em todo o mundo, no planeta, vai haver mudanças de coisas e acontecimentos para que você tenha encontra com situações, encontra com oportunidades que vai te levar a esse objetivo que você pensou de verdade, que você acreditou, pensou e começa a atuar, né? Então isso é uma... O que isso tem a ver com a Sagrada Escritura? Que é uma lei criada por quem? Por Deus, né? Porque tudo nós sabemos que é criado por Deus. Então tudo que você vai estudar, além da Escritura e fora da sua instituição, você tem a plena consciência que é criado por Deus, que existe uma lei, que existe uma... E essa lei que nós temos consciente e subconsciente, então consciente é que você está sabendo, né? Você está informado, você tem a informação, você sabe que isso existe, então você está usando o consciente para mudar a sua realidade de vida, seja qual for, em qual situação. E inconsciente é coisas que já estão registradas no seu cérebro e vai atuar de acordo com uma lei, que é essa lei que inconscientemente, se você não usa a razão, que é o pensamento, que é
consciente para mudar as coisas na sua vida, você deixa levar sem querer ter esse conhecimento, esse entendimento, então você vai através daquilo que já está no subconsciente, mas de acordo com a lei. Se você não é ousado a pensar maior e, e usar outra faculdade mental, que é lá a última da escala, aí, falando de faculdade de sentidos do espírito, que é a imaginação, você pode criar, né, uma história no seu pensamento e coisas vão acontecer para que isso ocorra na sua vida. Que é como na Escritura fala: tudo que pedires acreditando que já recebeu no presente, receberá no futuro. Isso está escrito na Escritura. Quando você estuda todas essas coisas, você começa a compreender, né? Jesus fala: meu reino não é deste mundo, porque o mundo de Deus é um mundo espiritual, onde tudo já existe. O mundo, esse mundo aqui, nós sabemos que é passageiro, nós vamos passar por aqui e nós vamos voltar para o mundo de Deus, para o mundo espiritual, que é a nossa essência, né? Nossa vida espiritual. Então é importante ter esses conhecimentos. E no livro que eu li sobre essas coisas, como eu li muitos outros livros, fala o seguinte, que 95% da humanidade não pensa. Porque ele fala que atividade mental não é pensar. 3% acha que pensa, 2% só da humanidade pensa. Porque o pensamento, como na Escritura fala sobre os profetas, profecias, é ver algo que ainda não existe na sua mente, na sua consciência. E essa coisa vem a acontecer futuramente. Se você insistir nessa profecia, nesse pensamento de algo que ainda não aconteceu, mas que você acredita e que vai ocorrer, né? Como deixa eu dar um exemplo aqui, um arquiteto que constrói um prédio, né? Ele vê o lote, o terreno, o cara contrata ele, e ele vê o terreno e ele constrói ali na sua mente um prédio, uma estrutura qualquer, e depois faz uma maquete no papel, um projeto, e depois uma maquete, uma estrutura, e com o tempo isso se torna uma realidade. Nós podemos fazer aí uma arquitetura da nossa vida futura, do que você quer, como você quer a sua família. Uma família unida, uma família grande, uma boa esposa, um bom marido, um emprego decente, um salário digno, um bom governo, um país bom, um clima mundial, o que eu digo de fenômenos da natureza perfeitos, bons, que ajudam a agregar coisas para a vida humana, né? Coisas da natureza que vem acontecendo. Então, podemos pensar e usar em grande escala coisas melhores nos tempos, interferir nisso, sim. Depende muito de acreditar e ter união. A desunião cria tempestade, coisas fora do mundo de Deus. O mundo de Deus é perfeito. Deus diz que criou o mundo, em Gênesis diz que tudo era bom. Então, se algo está descontrolado, tem uma lei aí. Temos que estar atento a isso, né? Mas vamos para nossa vida pessoal aqui. Então, tenha o hábito de ler,
outros livros, une isso com a escritura, com a ciência, né? Trabalha isso aí. Então, como eu estou falando da razão, do pensamento, já saí muito fora aí, né? Falando de tantas coisas, mas a gente é apaixonado pelo conhecimento e lê muitas coisas, mas você acaba levando uma vida mais alegre aí, porque você começa a compreender muita coisa. Então, a razão é um pensamento. O segundo é a memória, coisas que já estão registradas. Como eu falei, né, que 95% da humanidade, baseado nos estudos que eu fiz, lendo alguns livros, que diz lá o autor do livro que 95% não pensa, porque uma atividade mental não é pensamento, porque já está na memória, que é uma também dos sentidos do espírito, já está gravado. E aí o homem faz todo dia a mesma coisa, que vira uma outra coisa, que é um hábito, um paradigma, e assim sucessivamente, né? Uma pessoa trabalha, sei, 40 anos numa mesma empresa, ganhando o mesmo salário, indo para o mesmo caminho, para o trabalho e tudo isso. Então é uma pessoa que não está pensando, mas só vive sobre a atividade mental e a vida acontecendo e sem nenhuma mudança, né? Um homem que pensa são os homens que criou aí, não criou, mas trouxe de um mundo de Deus, no mundo espiritual, no mundo, né, onde todas as coisas são criadas, para o mundo material. Quando o homem criou o primeiro carro, né, era uma carruagem e ele imaginou, aí ele pensou em algo que ainda não existia, mas que poderia melhorar a vida de toda a humanidade, né? Que hoje temos aí os automóveis e cada vez mais evoluindo, uma máquina de costura, um computador, um celular e todas as coisas que vêm para melhoria, né, da vida na Terra e humana. Então, o intuito desse vídeo de hoje é você se desprender e passar a estudar também outras coisas para expandir aí o seu conhecimento e melhorar a sua vida, né? Trabalhando isso daí. Então, vamos fazer aí outros vídeos falando sobre as outras faculdades mentais, né? Que é a percepção, que é o ponto de vista, né? É um sentido do espírito onde você vê o ponto de vista do outro, né? É como eu falei aqui, você lê outros livros de outras denominação, como que eles imaginam Deus, qual é a visão deles do mundo de Deus, você tem que passar para dentro, você tem que conhecer, estudar e conhecer essas outras denominações para você poder ter aí o discernimento e ver no ângulo de vista dele como a vida funciona e como pode melhorar a sua, como pode melhorar o planeta, como pode melhorar tudo para você em todos os sentidos, na visão que eles enxergam Deus, que eles enxergam o ser humano como um indivíduo, como um irmão, filho de um mesmo Deus. Então você vai ver de outra visão, assim da ciência, como que a ciência enxerga Deus, como que funciona as leis físicas, as leis, né, que vem aí a tecnologia e tudo mais, por outro ângulo de visão, né? Você expande aí a sua consciência. Então, muito obrigado a todos. E aí, até o próximo vídeo para a gente estar aí estudando e expandindo a nossa consciência. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.